TAG Summit de volta, muito obrigada por você continuar conosco, por reservar um tempinho da sua agenda para nos prestigiar, para acompanhar um conteúdo tão especial que foi reservado e preparado especialmente para vocês. O nosso próximo painel tem como tema governança, estruturas mais completas para um mundo mais complexo, que tratará das experiências muito interessantes de grandes fundações sob a ótica da gestão de investimentos. E já temos os nossos convidados apostos. Temos aqui a Alessandra Cardoso, o Antônio Daguiar e a Renata Desidério. Sejam muito bem-vindos. E aqui no estúdio, para mediar essa conversa, que com certeza vai ser muito interessante, a Francisca Brasileiro. Então, agora eu passo a palavra a você, Francisca, para conduzir essa conversa. Seja muito bem-vinda você também. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado a todos que estão participando. Em nome da TAG, estamos super felizes aí com mais um evento do TAG Summit. E agora, dessa vez, para falar, acho que para o tema que é sempre o mais importante quando a gente fala de investimentos, né? A governança, os nossos processos. E nesse TAG Summit, falando de ajustar as velas para os mares revoltos, acho que esse é o tema que mais, né, a gente tem que aprofundar mesmo. É nesses momentos de turbulência que a gente vê como um processo bem definido faz diferença no resultado dos investimentos, no desempenho, na qualidade, principalmente na redução dos riscos. Então, muito boa tarde, Toninho, Renata e Alê. São três pessoas aí que em casos totalmente diferentes e casos de sucesso. Por isso a gente convidou esses três para contar um pouquinho para a gente como é a estrutura de governança e o que eles têm feito nessa pandemia e o que tem mudado ao longo dos últimos anos, né? Eu vou começar, na verdade, falando sobre isso, né, dado que a gente está falando de governança, pedindo para cada um deles falar um pouquinho sobre como é essa estrutura, falar um pouquinho do seu caso e contar o que tem feito aí de diferente. Eu vou começar na contramão, vou pedir para o Toninho começar falando com a gente, deixo as damas para depois. Toninho, boa tarde, obrigada, e pode começar. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, primeiro obrigado aí pelo convite. É sempre uma honra estar junto com os colegas da TAG e com as minhas amigas aqui de início de Previdência. Quando eu entrei na Previdência, eu falo que eu sou um bebê, né? Eu só tenho 7 anos de Previdência, né? E as minhas amigas aqui me ajudaram muito nesse início, né? Então, contar um pouquinho da minha história aqui. Eu tenho 23 anos de BASF, eu comecei no início lá na tesouraria da empresa, e fiquei por lá 12 anos, né, 12 anos trabalhando na tesouraria e virei tesoureiro para a América do Sul, né. Em 2013, o meu vice-presidente falou, olha, a gente tem um desafio para você, a gente precisa que você monte uma área de investimentos na parte de pensions da BASF, né, porque a gente não tem uma área de investimentos, está sendo um desafio enorme, né, era na época ali do governo Dilma, né, eles forçaram a taxa de juros para baixo, 7,25, se eu não me engano. E aí foi um desafio para mim, porque eu fui para um mercado que realmente era novo, né? Então, eu agradeço aí especialmente o grupo GPFP, que é um grupo de profissionais de fundo de pensão, que é onde eu aprendi muito o que eu faço hoje, né? Então, eu tenho 7 anos de fundo de pensão, comecei lá como gerente de investimentos, do zero, né? Então, nisso foi muito bacana, porque o meu líder na época falou, olha, eu preciso que você monte a área, né? Eu falei, mas o que você quer da área? Eu falei, ó, você avalia, né, e vê o que é o melhor para a empresa. Então, me deram total liberdade de avaliar qual era o melhor modelo naquele momento, né?
E naquele momento a gente tinha eu e mais um analista, né, sênior, e a gente começou a conhecer o mercado. Eu não conhecia muito de fundo de pensão, fui a mercado, conheci os gestores, conheci as assets, conheci os colegas de pensions, e aí eu olhei e pensei, bom, já que me colocaram como diretor a ETQ, me explicaram o que eram essas siglas, né? É um pouco mais de responsabilidade, então eu falei, já que sou eu o responsável por isso, vamos montar uma equipe, né? Então começamos aí em 2013 com uma equipe de 2 pessoas, né? E hoje já tem uma equipe de investimentos com 3 analistas, um gerente de investimentos e eu assumi toda a previdência, né? E essa equipe ela faz toda a alocação dos nossos recursos no mercado, né? Monitora diariamente. Então, para mim foi uma surpresa muito grande eles terem me dado essa oportunidade. E é um modelo, né? Como a Francisca falou, temos vários modelos no mercado, né? Mas a gente acaba tendo um modelo proprietário de alocação, de análise, a gente faz uma análise bem profunda dos nossos investimentos. E agora, com a nossa resolução 4661, veio a responsabilidade do gestor de riscos também, né? Então, conversei com nossos colegas do conselho e eles nos deixaram aí abrir uma nova frente, que é uma área de riscos dentro da base Previdência. Então, estamos cada vez mais fortificando aí a governança, Francisca. Legal, boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer o convite da TAG por fazer parte de um painel tão importante como esse, num momento tão importante que a gente está vivendo. Eu sou a Renata Desidério, sou responsável pelo fundo de pensão da Prev Novartis, e atualmente, acho que vocês escolheram a dedo mesmo, estou no caminho inverso do Toninho, tenho a tesouraria do grupo sob a minha gestão também, então a gente está trocando os papéis aí. Sou atuária de formação, passei por 2 grandes empresas, uma de consultoria e a outra de administração de passivo, nos meus 15 anos de experiência no mercado de fundo de pensão. Eu estou no grupo Novartis faz 6 anos e fiz parte de alguns projetos bem relevantes, como implantação dos perfis de investimento, ALM, cisão e transferência de patrocinadora, incorporação. Implantei, estou colhendo os frutos do programa de educação financeira e previdenciária. E quando eu cheguei no grupo, no fundo de pensão, eu tive um papel assim extremamente importante para fazer a melhoria no processo de governança do fundo. Além disso, eu faço parte do comitê de investimentos e sou diretora superintendente do fundo. E como o Toninho falou, Francisca, palavra da vez é governança, é transparência, é quase que uma área dentro da Prev Novartis com as responsabilidades não somente dos tomadores de decisão, mas da equipe que ajuda a administrar o fundo de pensão. Então, eu posso mergulhar um pouquinho mais na frente em como a gente funciona, mas o papel da governança é a bola da vez, é o que a gente realmente tem que defender como atividade. Então, mais uma vez, obrigada e vamos juntos nessa próxima 1 hora. Experiência, né, que eu acho que passou por aqui e agora na Inglaterra, vivendo esse mundo de pension funds. Conta pra gente como é que é e fala um pouquinho da sua trajetória, que eu acho que é bem importante também. Obrigada, Francisca. Para quem estava no painel anterior, eu comecei agradecendo a TAG pela oportunidade de poder falar um pouco de ESG, poder compartilhar um pouco dessa trajetória que eu especificamente vivi aqui na Inglaterra. Eu quero agradecer, e disse que esse era o tema que ultimamente me deixava mais empolgada com o meu trabalho. Então, eu agradeço a TAG em dobro, porque governança é o outro tema que me deixa super empolgada com o meu trabalho também. Então, hoje, a TAG está me trazendo muita felicidade, que é poder compartilhar um pouco dessa experiência que eu tive nesses últimos anos com meus colegas do Brasil, não apenas o Toninho e a Renata, que são 2 queridos, e a Francisca, obviamente, mas também com o público aí, né? Falando um pouquinho da minha carreira, da minha trajetória, eu estou aqui na Inglaterra faz 4 anos quase,
como Chief Investment and Risk Officer do fundo de pensão da Nestlé no Reino Unido há cerca de 3 anos e meio. Antes disso, eu era responsável pelos investimentos do fundo de pensão da Nestlé no Brasil, e antes disso, pela consultoria de investimentos da Towers Watson no Brasil. Então, já tenho mais de 20 anos de experiência com fundos de pensão e gestão de investimentos. Falando um pouquinho de governança, da diferença, já entrando um pouco no tema e falando um pouco do que eu vejo aqui das diferenças entre as estruturas de governança e os processos decisórios que a gente tem aqui no Reino Unido, comparando com a experiência que eu tive no Brasil, o foco em governança ele é gigante. No Brasil também, e acho que isso vem crescendo, né? Aqui, talvez o foco seja um pouco maior, e foi uma mudança muito grande nos últimos 20 anos, pelo que os meus colegas me contam, também muito porque o mercado, os fundos de pensão, principalmente os planos BD, são gigantescos, né? Os planos BD aqui, eles são maiores, muitos são maiores do que a própria empresa patrocinadora. Então, isso, consequentemente, o impacto da gestão você pode ter um impacto muito maior do que alguma ação dentro da empresa mesmo, né? Desse processo decisório dentro da empresa. Isso trouxe também um impacto em todo o processo decisório nos fundos de pensão aqui. O mundo dos planos CD no Reino Unido, na verdade, ele é mais jovem do que no Brasil. Então, eu acho que eu até consigo agregar um pouco aqui, como a gente fala aqui, né, adicionar valor na gestão do plano CD pela experiência que eu tive aí no Brasil. Mas no plano BD, de fato, é um mundo bem diferente. E com relação à estrutura de governança e o processo decisório, acho que a grande mudança que a gente teve aqui foi a introdução dos membros independentes e profissionais, né, os trustees independentes e profissionais, nos boards dos fundos de pensão e nos comitês de investimento. Então, aqui é muito comum no trustee board que você tenha alguns, não apenas um, mas alguns membros, diretores, né, do trustee, do trust, que são independentes e profissionais. E aí, consequentemente, são muito mais isentos na tomada de decisão, e com a experiência que eles têm em outros fundos de pensão, eles conseguem guiar as decisões, tanto no nível do board, quanto no nível do comitê de investimento, trazendo os outros membros do comitê ou do trustee board nessa jornada. Se você conversa, pelo menos aqui na minha experiência, com os membros, com os outros trustees, directors, que não são independentes, que têm uma função de fato dentro da empresa, dentro da patrocinadora, eles dizem que aprenderam muito e que o ganho em ter trazido esses independentes foi muito grande. É isso. De profissionalização aí também, né? Acho que a gente está vivendo isso um pouco aqui no Brasil, mas ainda numa escala muito menor. E acho que na Inglaterra, na experiência que eu tive alinhando esse painel e conversando com a Alessandra, a gente vê um grau de profissionalismo necessário para a gestão de investimentos. Acho que cresce muito conforme os desafios vão ficando maior também, né? Nesse sentido, eu já queria emendar a minha próxima pergunta, que é falar um pouquinho sobre o processo de investimentos em si, né? Desde que eu entrei nesse sistema aí há 15 anos atrás, mudou muito em relação ao processo de investimento das fundações. E, novamente, aqui eu acho que a gente tem 3 casos bem diferentes e interessantes, particulares, para compartilhar. Então, eu queria começar aqui com a Renata, contando um pouquinho para a gente como é que está estruturado o processo de investimentos na Pré-Novartis, né? Como funciona o processo decisório, que a Alessandra acabou de comentar com a gente, que essa profissionalização melhora, né? Agrega. Renata, você conta um pouquinho para a gente o caso da Pré-Novartis? Conto. Na Pré-Novartis, a gente tem uma governança muito forte nessa tomada de decisão e nesse processo estruturado. A gente tem formado um comitê de investimentos extremamente ativo, profissional e crítico. A gente também conta com um gestor de estratégia terceirizado, que eles nos auxiliam em todas as frentes, como a seleção de gestores, estudos táticos de curto e longo prazo,
a análise e as construções estruturais dos nossos perfis de investimentos, que hoje a gente oferece 4 perfis de investimentos para os participantes. O processo funciona assim, mensalmente, ou atualmente quase que semanalmente, o Comitê de Investimentos se reúne com esse nosso gestor de estratégia para fazer uma análise minuciosa do todo. Aí você vai me perguntar o que é o todo, né? O todo é o todo, Francisca, o todo mesmo. Desde a performance de gestores, projeções futuras, rebalanceamento de carteira, contratação de proteções, análise de legislação vigente, ideias de comunicação para participante, definição de estratégias nesses prazos que eu já comentei. A reunião ela é rica em detalhes, rica em discussão e bastante colaborativa. Após essas discussões de comitê de investimento, os conselhos e a diretoria executiva são envolvidos e também analisam com a mesma perfeição que a gente traz no comitê de investimentos os resultados desses estudos para suas respectivas deliberações. As decisões de mudanças com esses conselhos e diretorias, ainda que pequenas e ainda que de baixo impacto, elas são registradas em atas de comitê de investimento. Tudo aqui na Prev Novartis, absolutamente tudo é evidenciado. Esse é o nosso processo e eu acho que cada vez mais eu trago o conselho e a diretoria de investimentos para trazer parte da decisão, para serem responsáveis pela decisão, e com isso eles estão extremamente ativos e com uma forma extremamente transparente de tudo que é definido no nosso comitê de investimentos. Transparência, né? Envolvendo aí os membros, envolvendo os participantes, o processo decisório melhora, né? Toninho, acho que eu vou passar a palavra para você contar um pouquinho como é que é isso internamente na BASF, né? Que eu acho que é um modelo bem diferente. Eu estava escutando a Renata da Novartis, realmente, o nosso modelo é bem diferente, né? Vou explicar um pouquinho aqui. Como a Renata falou, teve um processo de aprendizagem também na BASF, né? Como a gente está fazendo um modelo novo de área, né? A gente começou do zero essa ideia de processo de decisão de investimentos. Eu tenho uma veia muito forte de tesouraria, né? Numa tesouraria, você faz operação de câmbio, de derivativos, a toque de caixa no dia a dia. Então, para mim, foi difícil mudar essa chavinha. Hoje eu já mudei, já pensei a longo prazo, né? Mas esse mindset foi muito importante para eu montar o processo decisório de investimentos, né? Então, hoje, por exemplo, o nosso comitê ele não é deliberativo, ele é consultivo. Então, a gente se reúne mensalmente com o comitê. E eu senti no início que a gente precisava ter uma tomada de decisão muito mais rápida, né? Então, eu conversei com o Conselho Deliberativo, com os diretores na época, e a gente tomou decisões de fazer alçadas dentro da BASF, né? Então, tem uma alçada de investimentos, né? Que ela, depende de determinado valor, vai até o gerente de investimentos, depois passando o gerente de investimentos vai para o diretor AETQ, que sou eu, e dependendo do valor vai para os outros diretores para tomar as decisões. Mas em via de regra, tem uma equipe que ela faz análise dos fundos a mercado, né? Ela monitora todo os fundos que tem no mercado. Cada analista, eles têm uma caixinha de responsabilidade. Então, por exemplo, tem um analista sênior que cuida de renda fixa, renda variável, tem um analista pleno que cuida de multimercados e um analista pleno também de investimentos exterior e FIPs, né? Então, semanalmente, eles têm reuniões mensais, reuniões de diretoria comigo, e a gente vai falando dos cases, os cases que a gente investiu, né? E os cases que a gente tem num leque de opções para investir. Isso é monitorado diariamente, e aí quando tem alguma necessidade de investir em um novo fundo, a gente faz toda a due diligence, a própria equipe vai na asset, conhece a asset, vê como é o processo da asset. Tem uma equipe de riscos também que, em paralelo, ela vai nessa asset também olhar toda a parte de governança, né, para fazer o relatório deles. Então, quando tem uma necessidade de fazer um novo investimento, todo esse material vem para uma reunião,
né, de diretoria comigo, e aí a gente avalia com os relatórios que foram feitos, né, a decisão de investir ou não nessa asset, e após o investimento, esse investimento é monitorado diariamente, né, e cada analista tem o que? Ele tem o detalhe do fundo, ele conhece muito bem as posições do gestor, o que ele está praticando, e como que a gente vai monitorar ele até o momento de resgatar ou não. Mas, assim, é um processo totalmente in-house, né, ou seja, a gente teve que aprender a fazer isso, e está dando certo, né? As decisões, a gente começou a fazer uns relatórios muito mais pesados no sentido de aprovação, porque a gente não depende de nenhum consultor, né? Então foi um desafio grande. E recentemente a gente teve aí uma agradável surpresa, que foi fazer uma parceria com a TAG, né? Então hoje a TAG também nos ajuda na questão de análise de multimercados, né? Então o nosso analista de multimercados, além da nossa análise interna, ele também tem a ajuda da TAG para trazer novos cases, né? Então isso também contribui. Então eu te digo que nesse ponto de multimercados é um híbrido, é a equipe da base com os analistas junto com a TAG. E nos outros produtos, que é renda variável, renda fixa e FIPS, a gente faz in-house com todo do diligence e detalhamento da documentação que a gente tem que aprovar. Então, o processo se tornou muito mais rápido na hora de investir, né? A gente não depende do comitê de investimentos e nem dos conselhos, mas com certeza todo mês a gente, na reunião, a gente explica o que foi investido e o que foi desinvestido no portfólio da base Previdência. É dessa forma que a gente atua. Legal, é muito valorosa a parceria para a gente também. E eu acho que foi legal, e a gente pensou justamente por isso, porque são duas fundações com um processo de investimentos bem sofisticado, bem completo, né? A gente tem essa convicção justamente que para navegar com esses mares a gente precisa disso, mas são modelos onde um é mais interno, investiu no seu time, tem uma equipe interna fazendo as análises, além da parceria, e outro que tem aí uma profissionalização através aí de outros players do mercado participando do comitê. E aí, nesse sentido, eu queria que a Alessandra dissesse se tem alguma coisa para complementar, porque ela já falou um pouquinho, né, de como é isso, mas como funciona o processo decisório em si, com o pessoal que participa de fora, né, que também é mais profissional, e como é esse modelo em geral aí na Inglaterra, mais especificamente. Aqui, por questões de regulação, você é obrigado a ter o Trustee Board. A gente não tem, que é uma mistura da diretoria executiva aí no Brasil com o Conselho Deliberativo. Ele é um pouco dos dois, eu diria, o Trustee Board. Mas, ou até como um board de empresa, na verdade, ele funciona, né? Porque o Trust é totalmente independente aqui. Então, você acaba tendo uma influência um pouco menor, vamos dizer assim, da patrocinadora. Não uma influência menor, uma segregação maior, vamos dizer assim. Né, com relação ao processo decisório. Então, toda a gestão estratégica, o asset allocation, é responsabilidade do board. Mas o board tem todas as outras responsabilidades também com relação às decisões e à gestão do fundo de pensão. Então, o board normalmente cria comitês para se tratar, para delegar outros temas. Eu participo de 2 comitês, um com foco no BD, outro com foco no CD, porque a gente aqui tem os 2 planos. E no BD, a gestão de investimentos, ela é totalmente ligada ao passivo. Totalmente. Então, a gestão de investimentos, no fundo, ela é uma gestão de risco. Então, você nem... Para ser bem sincera, numa reunião... Hoje, por exemplo, a gente teve uma reunião de mais de 5 horas de comitê de investimentos do BD, hoje de manhã. Com várias decisões a serem tomadas, num processo longo que a gente está de valuation. Você nem olha tanto para a rentabilidade sozinha no comitê, e menos ainda no board. No caso do BD, o que importa é como é que você está andando com o seu funding ratio, como é que você está andando, de fato, com a relação do seu ativo e passivo. Né? Então, todo o foco da tomada de decisão de investimentos no BD é essa. Você não olha
a rentabilidade sozinha. Então, a sua alocação estratégica nas classes de ativos também são olhadas dessa forma. Você tem os ativos que estão as classes de ativos que estão na tua carteira para agregar retorno, as classes de ativo que estão na sua carteira para casar com o passivo, e as classes de ativo que estão na tua carteira que fazem um pouquinho dos dois, que ela casa com o passivo, mas corre um pouquinho mais de risco para trazer um retorno acima. Então, ou seja, é o que a gente chama aqui, razoavelmente comum, de income generating, né? Uma classe de ativos que vai te dar um income, que vai te dar um dividendo, que vai te gerar pagamentos aí, que vai ajudar no teu fluxo de caixa, mas que você tem uma rentabilidade maior do que se fosse simplesmente, vamos dizer, em título público. No CD, e o processo decisório ali, ele não, assim, a gestão, a alocação, ela não muda com muita frequência. É uma gestão com um foco muito maior de longo prazo, você tem que ter um motivo ou por causa de mudança de taxa de juros, que a gente tem vivido bastante, né? Então que tem um impacto no passivo, para você rever a sua alocação estratégica, ou você rever de acordo com a trajetória que você está indo, que você está vivendo, com o seu objetivo de mais longo prazo mesmo, que aí aqui a gente tem objetivos de 20, 30 anos, que é para quando o plano já está praticamente andando sozinho. Quando você praticamente não, quando você de fato só tem aposentados nos planos que são fechados. Já no CD, os perfis de investimentos, isso é praticamente uma obrigação, acho que eu nem conheço nenhum que não tenha, e você tem aquele perfil que é o perfil default, e que é onde é o grande foco, de fato, do comitê e do board. E o perfil default, ele por legislação é revisto a cada 3 anos, e aí você faz uma reunião completa. A gente também está vivendo isso nesse momento. Com relação à alocação, aonde investir, também por legislação aqui você tem que ter a recomendação de um consultor. Então, essa relação com o consultor de investimentos, ela é bem forte. Aqui os consultores têm um papel muito importante na gestão do fundo de pensão. Eu diria até mais, não apenas na gestão de investimentos, mas em tudo. Você tem consultor atuarial, consultor de investimentos, consultor legal, consultor de governance, você tem um mercado de consultoria gigantesco aqui na Inglaterra, e que agrega valor, sim. Os trustees profissionais que eu comentei, ou os membros de comitê profissionais que eu comentei, eles não têm um peso maior na decisão, a decisão é colegiada, mas eles, no geral, também agregam muito valor junto com o consultor, em termos de conhecimento, para que o comitê ou o board tome uma decisão mais confortável. Eu vou completar uma pergunta para você mesmo, mas para a gente falar rapidinho sobre como foi esse processo na pandemia, né? Acho que você comentou, Alessandra, que as decisões gerais não mudam tanto, mas com tudo que aconteceu durante essa pandemia, como é que fica, né? Como é que esse processo foi impactado? E aí dá um briefing rápido sobre se precisou mudar alguma coisa ou manteve o mesmo plano. A gente mudou coisas pontuais, mais no plano BD. Mudanças no plano CD é um pouco mais complicado, porque você precisa comunicar aos participantes, você precisa fazer, as coisas têm um certo roteiro que você tem que seguir. Então, é mais difícil você fazer uma alteração rápida. Mas então, no CD, o foco foi muito mais comunicação com o participante, para o participante não mudar de perfil, para o participante não parar de pagar, não parar de contribuir para o plano, para o participante ficar confortável que a gente estava gerenciando os riscos e que a gente estava observando o que estava acontecendo no mercado. E a gente não viu nenhuma necessidade de fato de mudar a estratégia naquele momento e com isso não teve que atropelar nenhum dos processos. No caso do plano BD, a gente quis aproveitar, de fato, a abertura dos spreads de crédito, né, principalmente dos de empresas de investment grade, empresas de qualidade, que os spreads foram lá para o alto, um valor muito mais alto do que a gente tem visto nos últimos anos, e como esse é um tipo de ativo que faz muito sentido para a gente na carteira para até o longo prazo, então a gente conseguiu tomar uma decisão rápida, isso foi feito através de chamar uma reunião de comitê de investimento rapidamente virtual, e a gente preparou, eu com consultoria em 48 horas, um relatório e dados de mercado, e em uma semana a gente conseguiu tomar decisão e mudar um pouquinho a alocação aí nos títulos de investment grade.
Mas isso em termos de alocação. O que tem mudado muito é a nossa conversa com os gestores em como, até agora, né, em como é que eles avaliam a carteira de investimentos e o impacto em diferentes, né, com relação ao Covid, nesse mundo pós-Covid, ou nesse mundo de Covid por longo tempo, como é que isso impacta os ativos que a gente tem dentro das carteiras. Você sabe que ouvindo você falar, eu me lembrei, né? Meu histórico sempre foi quem me conhece fazendo os modelos de asset allocation, e as premissas sempre começavam com essas premissas de muito longo prazo, né? E o que eu mais fazia era explicar, né, para o pessoal de fora, quando eu estava traduzindo o modelo aqui para o Brasil, que para a gente fazer assumptions de 10, 20 anos é quase impossível, né? É muito mais difícil a gente, de fato, tomar uma decisão de investimentos olhando para um cenário de 10 anos, porque a gente nunca conheceu o que é a normalidade, né? Os cenários, os modelos internacionais, eles falam o cenário normativo, que é o cenário da normalidade. A gente aqui nunca conheceu isso, né? Talvez agora taxa de juros muito baixa seja um novo normal, mas nenhum de nós também tem certeza de que isso vai ficar por muito tempo. E aí, nesse sentido, acho que realmente fazer a gestão dos investimentos no Brasil exige mais mobilidade, né? Você pode fazer isso mais ou menos, mas acho que fazer uma gestão um pouco mais ativa, principalmente no sentido de gerenciar riscos, porque a volatilidade muda muito rapidamente, aí se posicionar buscando essa eficiência no portfólio de uma maneira mais dinâmica, ela se paga, né? Diferente do que acontece aí em outros mercados. E aí queria começar ouvindo o Toninho falar como é que foi essa pandemia, rapidamente, para a gente controlar aqui o tempo, mas como é que a Fundação fez e como funcionaram os processos de investimento nesse período. Eu dei um pouquinho de risada aqui agora, Francisco, você falou normalidade de fundo de pensão, meu vice-presidente falou para mim, quando você for para fundo de pensão, fica tranquilo, lá é tranquilo, normal. Eu não vi até hoje essa tranquilidade desde 2013, então para mim eu estou acostumado já com essa alta volatilidade já. Mas assim, falando um pouco da pandemia agora, eu acho que a palavra que eu posso falar que mais a gente teve nesse momento foi transparência, né? Principalmente para os nossos participantes, né, para os conselhos e para a diretoria. A gente recebia ligação de gente muito assustada, mas vai demorar quantos anos para eu rever essa perda, né, que a gente teve aí uma cota negativa em março, né, e agora no acumulado já está positiva. Então a gente teve muita apresentação, muita conversa, né, monitoramento diário. Mas assim, olhando para a pandemia, do momento de março ali que a volatilidade foi nas alturas e olhando para agora, a gente só teve duas mudanças no fundo de pensão, né? Acho que a primeira foi investir mais, então a gente aproveitou a oportunidade da crise para alocar mais em renda variável, né? A gente viu alguns ativos muito baratos, né? E a gente entendeu que ele era uma janela de oportunidade, né? Então, quando a gente levou esse case, já estava feito, o conselho falou, põe mais dinheiro. Eu falei, não, calma, vamos por partes, né? Vamos esperar mais um pouquinho, mas assim, foi totalmente apoiado, né? E um fundo que ele, no final, ele mudou muito a estratégia dele, né? Não era a estratégia inicial, era um fundo que a gente estava já há uns 7 meses e a gente resolveu sair dele. Mas assim, o monitoramento ele é diário, né? Os calls semanais com as assets, e teve uma coisa muito interessante, a área de riscos, né? Que ela é formada por uma equipe interna da base também. Ela fez um relatório bem bacana que a gente conseguia ver as movimentações diárias dos fundos que a gente investe. Então, por exemplo, a gente conseguia ver o fluxo de resgates, né? E o fluxo de aplicações dos fundos. Isso nos ajudou muito a monitorar esses fundos, né, para ver o tamanho desses resgates que eles estavam tendo. E foi engraçado que a gente pegou erro de 3 fundos, né, a gente ligava, saiu tantos cotistas, aí o cara, não, desculpa, tá errado isso aqui, a gente vai rever, vamos corrigir. Então, a área de riscos acabou ajudando aí a correção de alguns fundos que tinham informação desencontrada aí com a CVM, mas em via de regra mantivemos a mesma estratégia e os calls se intensificaram diariamente com as assets. Então o processo de investimentos funcionou, né? E aí foi possível fazer essas movimentações. E aí eu queria ver um pouco da Renata, como é que foi o comitê e as ações aí tomadas durante a pandemia. Legal. Com que o Toninho e que o Ale falou, ela foi mais comportamental.
A gente acompanhou mais de perto também a performance dos fundos, realizou movimentos de alocação tática, estratégicas, com bastante cautela, mas também a gente esteve atentos às oportunidades que abriram nesse momento. Então, fizemos call com gestores para alinhamento da estratégia, acompanhamento diário e de mercado junto com a nossa gestora especializada, diversificamos um pouquinho mais as nossas carteiras, fizemos bastante operações de proteção, put spread de Ibovespa, por exemplo, e um rebalanceamento dos perfis, trabalhando com os limites mínimos e máximos, saindo um pouquinho do alvo confortável da política de investimentos. Processo. Eu vou agora entrar no tema que eu acho que é o mais emblemático aí quando a gente fala de governança, né? E aí eu vou começar de novo ouvindo um pouquinho da Alessandra, que nos conta a experiência internacional com as taxas de juros baixas, né? Então, como é que essa queda da taxa de juros vai mudar o nosso mercado? E eu acho que por mais que volte a subir, dificilmente a gente vai ver no mundo todo, e aqui no Brasil também, um horizonte de taxas acima de 2 dígitos no curto prazo, ou no médio prazo, talvez a gente já possa falar aqui, 3 a 5 anos, talvez. Então, eu queria que a Alessandra começasse contando um pouquinho na percepção dela, que fez essa mudança, né, do Brasil para um mundo onde as taxas de juros já eram muito mais baixas. Como é que ela acha que isso vai impactar o nosso mercado, né? Agora, falando um pouquinho a percepção dela em relação aos investimentos no Brasil. Acho que isso vai certamente forçar uma diversificação maior dos investimentos. Aquele mundo confortável do CDI, ele acabou, né? Agora, também não vamos nos iludir, porque se os juros ainda podem cair mais, isso significa que a renda fixa ainda pode trazer um resultado gigantesco. Vou dar um exemplo do que a gente está vivendo esse ano aqui na Inglaterra. Os juros não continuaram caindo. Você acha que não vai cair mais, ele continua caindo, é uma coisa impressionante. Está, né? Lá beirando zero, empresa já emitindo título em taxa negativa, e consegue, e os juros caem mais. E aí o impacto na renda fixa de longo prazo é gigante. Então, você ainda tem valor na renda fixa, pensando, estou falando em duration, né? Então, principalmente um foco aqui, então, de título público. Você ainda tem valor nisso. Mas acho que os juros mais baixos, eles vão trazer o crescimento do mercado de crédito privado, porque isso também é uma coisa que a gente discute aqui, com juros tão baixos, então a gente não vai mais investir em renda fixa. Não, você vai começar a correr mais riscos e outros tipos de risco na renda fixa. Você precisa da renda fixa no seu portfólio também. Mas, sem dúvida, o papel da renda variável e o papel de outros tipos de investimentos, investimentos mais ilíquidos, acaba ficando muito grande na sua carteira. Agora, um fato, também olhando para frente, não apenas os juros diminuíram, né? A expectativa de retorno das outras classes de ativo e também das ações, né, também da renda variável, diminuiu e diminui. Então, a gente, por exemplo, uma coisa que eu não comentei com relação ali à pandemia, que, né, a gente não fez nenhum movimento grande, brusco e tal, movimentos pontuais de ganhar oportunidade, né? Mas a gente está revendo todos os nossos modelos com termos de expectativa de retorno. Assim, a tendência é que os retornos sejam ainda menores olhando para frente. Com certeza. E vocês já tinham feito o processo de aumentar risco, mas ainda assim essa discussão tem que ser refeita, né? Renata, conta um pouco para a gente o que você pensa em termos de mudanças que essa queda da taxa de juros vai trazer para o nosso dia a dia. Eu estava aqui pensando quando ela falou, eu não gostaria de chover no molhado, mas não tem como fugir, gente. Eu acredito agora que será necessária mesmo uma adaptação na Constituição, por exemplo, dos perfis de investimento. A comunicação com o participante será a chave, é o elo que a fundação tem com cada um deles, seja o ativo para atingir a sua reserva lá na frente, como para o beneficiário assistido que já está recebendo e não tem a garantia tanto de um retorno grande como a gente viu no passado, né? Trazer, acho que é importante a gente, como fundo de pensão, levar para o participante uma realidade mais dura, deixá-lo ciente que a gente está, sim, diante de um cenário inédito na economia brasileira e que está sendo necessário correr mais risco. Não tem jeito, gente, para manter uma expectativa razoável de renda no futuro, por exemplo.
Eu acho que entra um programa robusto de educação financeira e previdenciária, para que o participante entenda o impacto na sua aposentadoria, na sua renda ou no seu saldo de conta que será constituído, e o impacto das suas escolhas de hoje, como a Lê falou. Os agentes de mercado, por exemplo, as consultorias, gestores, eles têm que acompanhar essa velocidade que os fundos de pensão estão trazendo, como eu já mencionei. E esse cenário básico de agilidade para tomada de decisão, ela é estrutural, não só nas operações. Eu estava até conversando hoje internamente, né? Se decide, já coloque em pé, porque amanhã vai mudar. Então, a gente tem que ter respeito com a velocidade, buscar oportunidades com bastante cautela, mas agir. Perfeito, Renata. Toninho, nos complemente aí o que você conseguir com essas duas ótimas falas. Acho que a Alessandra tocou num ponto super importante, né? Eu, desde 2013, quando eu vim para o fundo, né? Eu sei, vim com um pouco de cabeça de risco da tesouraria, mas a palavra diversificação, ela sempre fez parte da nossa previdência, né? Então, desde 2013, a gente sempre diversificou em outras classes de ativos, né? Então, procurou sempre alocar em multimercados, um pouco de renda variável diferente, mas cada vez mais a diversificação vai fazer parte importante de um portfólio, né? Não dá mais para você achar que a renda fixa vai trazer e bater as metas que você necessita, né? Então, dentro da base, a gente sempre levantou essa bandeira. Hoje a gente conhece muito bem as classes de ativos de multimercados, né? É um portfólio bem diversificado. Agora, recentemente, colocamos multimercados com fundos quânticos, né? Que é uma classe de ativos bem interessante para trazer um diferencial para o portfólio. A gente teve a oportunidade também de imunizar o nosso passivo lá, né, na era Dilma, quando os títulos públicos subiram, né? Chegaram a bater lá 5%, 6%, então a gente acabou imunizando a parte de BD que a gente tinha. Então, isso deu muito espaço para a gente, como o risco caiu da carteira, né? Deu muito espaço para a gente fazer essa diversificação. Então, acredito muito ainda nessa quantidade da diversificação, e acho que um ponto importante para as classes de ativos no exterior, elas nos ajudam muito, né? Então, eu acho que um gestor de fundo de pensão também tem que olhar investimentos no exterior como uma classe que pode ajudar muito, porque a infinidade de fundos que tem lá fora é gigantesca, né? Então você consegue sim achar coisas interessantes para poder trazer aí um alfa aí para o portfólio, né? Então olhar também investimentos exterior, que a última vez que eu vi pela Previ, que acho que estava menos de 1% de alocação, se eu não me engano, né? Então, eu acho que é uma classe que tem que ser mais explorada também. Perfeito. Eu vou fazer a última pergunta aqui, antes de passar para a pergunta da audiência, dos nossos participantes, e para o Toninho e para a Renata, porque eu acho que é bem específica aqui para o nosso caso, né? Vocês contaram que fizeram várias mudanças aí ao longo dos anos, acho que aumentando aí a estrutura da fundação, dos processos e a robustez, né? Como é que vocês enxergam que essas mudanças, esse aperfeiçoamento do processo é visto pelos órgãos de governança, né? Conselhos, diretorias, aí aqui no nosso caso ainda entra bastante na patrocinadora, né? Toninho, você estava falar um pouquinho sobre essa percepção. Eu digo que é um constante aprendizado para todos os órgãos dentro da BASF, né? Tanto conselho, diretoria, até os próprios participantes, né? O que eu vejo, assim, a gente, obviamente, tem uma estrutura robusta dentro da BASF Previdência para cuidar das áreas, né? Temos tudo internalizado, só a parte atuária que não, né? Então, temos uma contabilidade, uma seguridade, investimentos, riscos, controles internos, e assim, a sensação que eu tenho, né, do conselho é que eles estão muito confortáveis com essa estrutura, porque eu já ouvi comentários de, olha, no passado era muito difícil de entender o detalhe, hoje qualquer informação que a gente precisa, vocês têm no detalhe, vocês controlam com muita responsabilidade, né? Então, eu creio que, assim, essa questão do custo, ele acaba, de alguma forma, trazendo uma sinergia positiva para a Previdência, no sentido de ter um maior controle
Eu digo assim, você chega no comitê de investimentos para falar com o pessoal, hoje eles entendem no detalhe o que é vértice de curva para renda fixa e outras coisas mais que eram faladas que no passado as pessoas não tinham tempo muito de entender, né? E hoje não, está todo mundo olhando e com pessoas para dar o suporte. Então, eu vejo com bons olhos o que a gente fez no sentido de trazer tudo para dentro da base e ter esse controle maior. Então, acredito que as governanças dentro da base estão bem controladas e a patrocinadora, quando vê o nosso trabalho, ela fica tranquila de falar, olha, está sendo bem conduzido, né? E tudo que eu estou precisando, eles estão provendo de informações. Então, acho que foi um caminho bem correto que a gente seguiu. Eu vou deixar você falar. Desculpa. Não, eu ia falar que o seu caminho foi a profissionalização, né? Foi o oposto. Acho que os dois investiram muito em termos de estrutura e o seu foi aí através dos parceiros. Então, conta pra gente como é essa percepção aí dos órgãos internos. Exato. Então, nós aqui, a gente fez uma alteração muito assertiva também, recentemente, que foi essa profissionalização que você comentou. O time dedicado aos investimentos, ele é extremamente eficiente. Um pouco diferente do Toninho, ou totalmente diferente do Toninho, nós trouxemos fortalezas externas para gerenciar essa parte. Hoje, na nossa estrutura, nós temos um AETQ, que é contratado, ele não é colaborador da patrocinadora e também não é profissional alocado na Prev. Ele é um terceiro que nos presta um serviço elevado e eficaz, sendo muito crítico, muito atento e muito ativo. Além disso, como eu já falei no começo também, nós temos uma empresa que nos ajuda a fazer toda a gestão, e uma empresa de risco contratada para avaliar toda a governança de forma isenta, onde aí a gente consegue ver que não tem nenhum risco de conflito de interesse, principalmente. De acordo com a legislação, a gente segue todas as recomendações de deliberação do comitê consultivo, e aí a gente traz fortemente os nossos membros estatutários para deliberarem quando assim faz necessário, e o comitê o conselho fiscal bastante ativo também semestralmente, principalmente nos seus relatórios com os seus apontamentos. Eu acho que esse time de especialista, Francisca, competente, ele traz agilidade numa equipe, por exemplo, onde a gente tem poucas pessoas num fundo de pensão e a terceirização ela é forte. Eu acho a velocidade, a agilidade e trazer os experts, colocar as pessoas certas nos lugares certos, os participantes, eles só ganham com isso. E indo bastante em linha com o Toninho, aqui também é só elogio. A diretoria executiva e os conselhos são ativos, eles nos cobram ações. É muito importante que os órgãos de governança, eu acho que não só para a gente que terceiriza, ou o Toninho que internaliza as ações, eles entendam as decisões que estão sendo tomadas, eles critiquem, que eles analisem e contribuam com as suas sugestões. E aqui acontece isso, as reuniões elas são extremamente produtivas, os conselhos são preparados, justamente por causa desse engajamento dos membros estatutários que a gente tem na Prev. Depois eu vou juntar aqui 3 perguntas e vou começar com a Alessandra, que eu acho que pelas perguntas tem uma grande preocupação em relação a esse processo de terceirização ou busca de parceiros. Isso é uma coisa que a gente vê correntemente no nosso sistema, né? A pergunta fala de passar a administração para terceiros, mas eu entendo que na nossa legislação a gente nunca passa, né? A fundação sempre continua responsável pelos investimentos, a gente sempre fala isso. E aí como você faz quando você coloca terceiros aí envolvidos ou parceiros e aumenta essa estrutura, né? Eu acho que essa é a percepção, e falando aqui do modelo da Renata, que tem o ETQ independente, gestão estratégia, consultoria de risco, são casos aí onde tem vários players, né? Vários agentes envolvidos. E a gente sabe que no nosso sistema a responsabilidade final é sempre da fundação e mais especificamente sobre as pessoas físicas. Então, antes de deixar a Renata falar sobre esse caso, eu vou pedir para a Alessandra comentar. Uma das perguntas é justamente essa, né? Como é que você percebeu essa diferença quando você foi para um mundo onde tem bem mais agentes envolvidos, inclusive por força da legislação aí da Inglaterra?
Essa é uma ótima pergunta. E digo que faz a vida mais difícil. Porém, pelo menos na minha experiência aqui, o impacto positivo é muito grande. Mas eu digo que eu tenho uma equipe pequena aqui que trabalha na parte de investimentos. A gente concluiu que não precisava de uma equipe grande. Tem modelos muito diferentes dos fundos de pensão aqui também, assim como aí. Eu acho que não existe o modelo correto, né? A decisão vai de acordo com a estrutura de governança que você quer montar. E como você acredita também que a coisa funciona melhor dentro do teu mundinho, né? Aqui, na nossa experiência, a gente não terceirizou, por exemplo, a administração dos recursos total, no sentido de você ter um fiduciary management, que é o que chama aqui, que de fato você passa totalmente para uma outra empresa, seja um gestor de recursos, ou seja, uma consultoria, mas alguém que tem uma estrutura de plataforma de fundos e que faz essa gestão total para você, inclusive da alocação estratégica. Esse é um modelo que é mais comum aqui para fundos de pensão menores. No nosso caso, a gente gosta tanto o trustee board quanto a própria empresa, gosta de ter o controle em casa, em termos de responsabilidade, aqui é a mesma coisa que aí, mesmo que a gente passasse tudo para um fiduciary manager, a responsabilidade ainda é do trust, né, então dos trustees no final das contas, então eles preferem fazer parte do processo decisório. E você ter os externos fazendo parte, dando o suporte para o processo decisório, ajuda muito com a expertise, porque o mundo de investimentos é muito maior, a gente não tem também uma tradição de olhar para investimentos UK, né? Você olha global, é investimento global, principalmente renda variável, mas não só renda variável, renda fixa, crédito, hedge fund, private equity, é tudo global. Então, seria um pouco complicado você fazer tudo isso sozinho dentro de casa. Então, você de fato precisa desse apoio dos terceiros para te dar o suporte na tomada de decisão. Obrigada. Renata, para você, além de fazer essa pergunta complexa, eu vou agregar outra que pergunta como você percebe o resultado nos investimentos desse processo, né? Se de fato essa estrutura mais completa ou mais complexa aumentou o resultado dos investimentos e qual que é a percepção em relação a isso? Tá bom. A primeira pergunta eu considero 100% a minha atividade aqui hoje na Prev Novartis relacionada ao que a Alessandra faz. Eu acho que a gente hoje, o suporte, o auxílio desses gestores, desses terceiros extremamente dedicados a esse dia a dia, só nos traz bons resultados, não só em governança, mas como performance. Eles estão atentos à oportunidade, ou seja, eles são dedicados a isso. Então, eu vou muito em linha com essa terceirização, não de responsabilidade, como você colocou bem, onde a gente tem os contratos extremamente claros e transparentes até onde cada um pode ir, e o papel da avaliação de risco também é extremamente importante para a gente avaliar justamente essas tomadas de decisão como um todo. Então, suporte, auxílio, estar atento à oportunidade, agir rapidamente, e dedicado, eu acho que realmente a gente só tem ganhos. E desde quando a gente mudou a nossa estratégia aqui, Francisca, a gente viu os resultados da performance assim se elevarem muito. A gente colocou, como eu coloquei, as pessoas certas nos lugares certos, os perfis de investimentos hoje da Prev Novartis, comparando os comparáveis novamente, eles são muito positivos. Se a gente coloca num ranking dos fundos de pensão, a gente tem resultados extremamente ótimos para o participante. Então, nós só tivemos ganhos com essa terceirização operacional e terceirização de gestão, de expertise, desde a nossa implantação. Ótimo. O Toninho acho que investiu internamente, ele já contou um pouquinho para a gente que isso também
tem uma percepção de resultado bem boa, né? Então, na verdade, a gente tem aqui mais 2 minutinhos, eu vou juntar várias perguntas em uma que vocês vão ter que responder com uma única palavra. Dado a queda da taxa de juros, qual que é a classe de ativos que vocês acham que mais deve crescer nos próximos anos? Toninho, vou começar passando a palavra para você. E obviamente, acho que, na minha opinião, é renda variável. Acho que eu vi até um número recentemente, né? Antes de 2017, a gente tinha entre 500 e 600 mil participantes na Bolsa. 2018, 1 milhão. 2019, 1 milhão e 600 e agora mais de 3 milhões. Então, acho que a renda variável vai ser uma classe de ativos que vai crescer bastante. Concordo, mas eu vou mudar a palavra comunicação, estudo. Percepção aí de fora, qual que é? Eu vou dizer minha experiência de Brasil de qualquer forma. Eu acho que é renda variável também, como o Toninho falou, só que eu vou incluir uma outra coisa que é o foco não só Brasil, daí um foco, passar a ter um foco global também. Muito obrigada pelas respostas e passo a palavra aqui para a gente terminar esse painel, que acho que eu ficaria aqui mais horas e temos mais várias perguntas que a gente vai precisar dar um jeito de endereçar depois. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Muito bom, muito obrigada. Os nossos convidados, muito obrigada por enriquecerem mais esse debate aqui no TAG Summit. Obrigada também, Francisca, pela sua excelente moderação. Bom, nós vamos fazer agora um breve intervalo. Aproveite esse tempinho, já sabem, né? Responde enquete, faz aquela visita na sala dos nossos patrocinadores, porque a participação vale prêmio no final do nosso evento. A gente volta já.